Oi, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos à Semana de Moda Consciente que a Avalanche Missão está promovendo. Eu sou Belmeiro, eu coordeno a Escola de Moda Consciente juntamente com Glenda. Eu sou missionária da Avalanche desde 2018 à distância, mas desde 2019 eu moro em Vitória e estou lá presencialmente também dentro do Cultura Collab, que daqui mais para frente Glenda vai explicar um pouquinho para vocês o que é. A gente está muito feliz de ter vocês com a gente, da gente poder aprender durante essa semana com vocês, né, e dividir um pouquinho do pouco que a gente sabe, na verdade, porque a gente acredita nesse aprendizado mútuo mesmo. A gente está com duas convidadas que a gente tem o prazer de trazer hoje, que são parceiras nossas do Collab. A gente está com Letícia Rodrigues, que é de São Paulo, da Igreja Missionária Oriental de São Paulo. Ela é formada em design de moda, pela Belas Artes, pela Faculdade de Belas Artes, e é co-criadora, né, como a gente costuma falar, da marca autoral Logos, que é uma marca linda, ela deve falar por aí na conversa com vocês. A gente tá com Kaelen também, Kaelen Vargas, que é gaúcha, que é da PIB, né, de Porto Alegre. Kaelen é da área de publicidade e propaganda, mas está fazendo pós-graduação em mídia, moda e mercado, e atua com conteúdo de moda consciente na Aflorê, e junto com a gente no Collab. E agora eu vou passar para a Glenda, para ela se apresentar melhor e falar do Collab, de como ele nasceu, como foi essa ideia, como é que funciona, e o papo vai fluir aí para a gente. Pode falar, Glenda. Oi, gente, meu nome é Glenda, Glenda Duarte, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu estou na Avalanche desde 2017, coordeno a Escola de Moda Consciente com a Bel, que falou aí com vocês agora. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, como a Bel mesmo disse. A gente tem o projeto do Cultura Collab, que é uma plataforma educacional que é fruto da Escola de Moda Consciente, nos nossos sonhos e planos que Deus tem dado para mim, para a Bel e para outras pessoas. A gente entendeu que devia abrir nessa plataforma que, por enquanto, está só no Instagram. Durante um tempo a gente teve um brechó também, que atualmente está fechado por tempo indeterminado, e a gente tem trabalhado com a conscientização mesmo da moda consciente, do propósito de Deus para a moda e etc. A gente vai estar falando um pouquinho mais aqui para vocês. E a ideia é que a gente converse com a Letícia e com a Kaelen hoje sobre as experiências delas no Collab, sobre o que Deus tem falado com cada uma. E aí, para poder começar, já vem logo com uma pergunta para a Letícia e para a Kaelen, se a Bel esqueceu de alguma coisa na hora de apresentar vocês. Agora é a hora que vocês podem falar, tá bom? Mesmo que seja, não esqueceu. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Não, ela não esqueceu, Glenda, falou tudo certinho. A Letícia. Oi, gente, a Bel não esqueceu de nada. É exatamente isso. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. A Letícia foi uma das nossas alunas na Escola de Moda Consciente, né, Bel? Em 2019. Ia acontecer em 2020 também, mas, né, por conta da pandemia, que todo mundo sabe, não aconteceu ela de forma presencial. E a gente queria saber um pouquinho, assim, de como que foi esse processo, Letícia, para você de ir para a escola e de participar do Cultura Collab, por que você está participando, como que funciona, enfim, todas essas perguntas que você consegue responder aí tranquilamente. Eu descobri a escola de moda no ano passado, em 2019, quando eu estava terminando a faculdade, estava no meu período de TCC, e eu lembro que faltava alguns meses, assim, para eu apresentar meu TCC era em junho, mais ou menos, e aí uma amiga me mandou alguma coisa do Insta, e ela falou, olha essa escola de moda, e foi uma experiência muito bizarra, porque eu lembro até hoje que eu abri o post e aí eu entrei no site. Quando eu entrei no site, eu comecei a chorar. E eu chorava, tipo, muito. Eu não tava entendendo nada. Eu só sentia alguma coisa, assim, no meu coração. Tipo, você precisa participar, você precisa estar lá.
Só que pra mim era impossível, porque eu morava em São Paulo, eu tava no TCC, eu não tinha dinheiro nem pra terminar o TCC, quanto menos pra pensar em terminar o TCC e viajar logo em seguida. Então era uma coisa muito impossível, assim, mas eu lembro que aquilo queimou muito no meu coração, me veio com uma convicção muito grande, e aí eu tive um tempo de orar, de conversar com minha mãe, com minha família e tudo mais. E aí eu comecei a produzir algumas coisas para levantar o dinheiro que eu precisava para ir para a viagem. E eu apresentei meu TCC em junho, e aí tudo que sobrou do TCC, de retalho, de tecido, de resto de couro, eu produzi tudo que dava na vida, e aí eu fiz tipo um videozinho, escrevi um texto, contei para as pessoas por que eu queria ir, levei isso para minha igreja também, para minha comunidade local, e a minha igreja me ajudou tipo bastante assim, me encorajando e ofertando também na minha vida. Eu lembro que eles me ajudaram muito. E aí eu passei um tempo vendendo as coisas, e aí chegou a data de ir. Eu tive uma amiga também que me ajudou muito, 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 muito. Ela também fez faculdade de moda comigo aqui em São Paulo. E teve um tempo que eu pensei em desistir, e aí ela falou, não, você não vai desistir, e eu sei que você precisa ir nessa escola. E ela foi e, tipo, pagou a minha inscrição. Então eu já tinha um valor do que eu tinha vendido, mas ainda faltava. E eu achei que ela ia me ajudar, sei lá, com R$ 200, com R$ 100. E aí ela veio e falou, não, eu vou pagar a sua inscrição. E ela pagou a minha inscrição, então eu tinha o dinheiro da inscrição, mais o dinheiro das coisas que eu tinha vendido, que era para pagar uma parte da passagem, as coisas que eu precisava, porque eu nunca tinha viajado na vida, eu nunca tinha saído da minha cidade. Então foi a primeira vez que eu saí, primeira vez que eu fiquei longe da minha mãe, porque eu sou bem, assim, apegada na minha mãe. E aí foi todo um processo, uma experiência. E a escola de moda foi uma das coisas que mais marcaram a minha vida, assim. Acho que junto com o TCC foi uma experiência que eu pude ver como a minha vida se divide antes da escola de moda e depois da escola de moda. Eu trouxe muita convicção quanto à vocação e quanto àquilo que realmente Deus nos chama para fazer, mesmo que seja num mercado onde a gente não tenha ainda tantas referências, não que a gente conheça também, né? Eu acredito que também tem pessoas que a gente ainda não conhece, mas que eu acredito que através desse podcast a gente vai se conectar com várias pessoas. Então, se você é de moda, tá ouvindo esse podcast, entre em contato com a gente, que vai ser muito bom a gente se conhecer. Tomara que já tenha passado a pandemia, né? E a gente possa se encontrar na Avalanche, em Vitória. E é isso. Kai, você, conta aí como é que conheceu a gente. Então, gente, eu conheci o Cultura Collab através da Avalanche, né? Eu já acompanhava um pouquinho o trabalho da Avalanche há alguns anos, em média 2 anos assim, mas através da escola online que teve durante a pandemia em 2020, né, ali por julho, se eu não me engano, eu participei da aula gratuita de moda consciente, que foi a Bel que ministrou até. E eu já tinha no meu coração há alguns anos, assim, em média 2 anos também, essa questão da moda consciente, e já vinha pensando algumas coisas, como isso se relacionava muito bem com o cristianismo, né? Já pulsava no meu coração, embora não entendesse muito, porque, como a Bel falou, é realmente um aprendizado constante que a gente tem, né? E eu me encantei muito com a aula, assim, foi muito de Deus mesmo. Eu lembro que logo que acabou a aula, assim, eu já mandei mensagem pra Bel, e demorado não lembro se foi 2 dias, mas, assim, na mesma semana, eu contei um pouquinho do que eu vivia, do que eu pensava, né, em relação ao meu trabalho também, porque eu já tinha começado a trabalhar com conteúdos, com comunicação mais voltada para a moda consciente. E ali eu fui conversando com a Bel, e aí a Bel me contou um pouquinho sobre Cultura Collab, foi aí que eu conheci as meninas também, a Glenda e a Letícia. E aí as gurias me convidaram, né, para ser voluntária, para estar com elas nessa jornada. E desde lá, então, desde lá, então, eu estou com as meninas no Cultura Collab e amando e aprendendo cada vez mais sobre o que Deus diz a respeito da moda e como a gente pode aprender muito com isso. Massa, cara. E assim, foi muito doido, porque foi muita resposta de oração. Glenda tá aí pra dizer.
que desde o início do ano, eu e Glenda, a gente planejava muito iniciar o Instagram do Collab como ele era antes, né? Como brechó. E aí a gente pensou, vamos dar uma expandida no Collab. A gente estava organizando o espaço físico, que ficou todo bonitinho. Quem conhece lá já viu como ficou. E a gente começou a pensar em expandir mesmo, assim, colocar as peças online, disponibilizar, né, para venda e tudo mais. E nisso tudo chegou a pandemia e foi aquele, sabe, deu aquele desânimo e a gente já não sabia mais como caminhar naquele sentido. E começamos a orar a respeito disso, para entender de Deus mesmo, assim, como o Collab ia caminhar, quais eram os passos que o Collab ia dar a partir dali. E aí foi quando, depois dessa aula, Kaelen veio falar com a gente e eu conversei com Glenda. Glenda, tu não acredita, assim, uma menina que trabalha com conteúdo de moda consciente veio falar com a gente e tudo mais. E assim, a gente falamos uma para outra, assim, nossa, muita resposta de Deus. Glenda estava em BH, eu estava em Vitória, e a gente pelo WhatsApp, resposta de Deus, vamos conversar. E a gente começou a ter conteúdo, foi quando o Instagram, né, do Collab começou a funcionar, e a gente sempre pensando em conteúdos que fossem relevantes, assim, e que falassem realmente com um propósito maior, digamos assim, né? Porque a gente fala tanto em propósito, hoje em dia se fala tanto em moda com propósito, trabalho com propósito, tudo com propósito, mas a gente sabe que nós que somos cristãos, né, a gente sabe que o propósito maior tem a ver com o impulso do que a gente faz, com a nossa motivação, né? E a motivação primeira e última da gente deve ser realmente a glória de Deus e se satisfazer em glorificar Ele, né? E é isso que realmente nos move no Collab, e tem sido incrível mesmo caminhar com as meninas e dar esses passos e aprender mais. Bel falou sobre a questão da espera, né? Que a gente esperou, orou para poder ter uma pessoa, e aí veio a Kaelen, e isso me fez lembrar o tanto que a gente teve que esperar e ainda tem que esperar para poder conseguir realizar algumas coisas, né? O Diniz, que é o nosso líder lá na base, lá na Avalanche, ele sempre teve o sonho, ele sempre entendeu que devia ter uma escola de moda. Eles chegaram a fazer uma grade de escola de moda, seria só a moda mesmo, assim, especificamente, eu acho que no início de 2000, se eu não me engano. E aí, ele sempre ficava falando dessa escola. Quando eu o conheci, aí eu falei com ele que eu era formada em moda e tal, ele já ficou no desespero, e logo depois Bel foi fazer escola também. E aí ele e a Andréia conversaram com Bel, a gente sentou, viu que era possível, né, fazer escola, mas eu gosto de pensar assim nesse tempo de espera, que, por exemplo, eu fui em 2017 para a Avalanche para poder fazer escola, e a escola aconteceu só em 2019. Então teve esses anos esperando. O Cultura Collab é a mesma coisa. Quando a gente chama Cultura Collab porque o espaço físico dele fica dentro do Cultura Clube, que é uma plataforma que a gente tem lá para poder trabalhar com arte e cultura na Avalanche também. E aí a gente também tem vários sonhos que a gente entende que é de Deus, mas também é tempo de espera. E aí, quando a gente estava conversando, eu e Bel, a gente pensando, né, numa forma de sustento para os missionários mesmo, isso antes de Bel ir morar em Vitória, a gente ficava falando muito sobre a questão do brechó, né, Bel, de fazer um brechó, de conseguir levantar uma grana para o pessoal que está lá servindo e tal. Então, a gente começou a trabalhar em cima disso. Eu também já entendia que ia ser legal fazer isso. E acabou que o brechó ele teve que parar, porque eu voltei para Belo Horizonte, fiquei aqui um tempo, aí Bel também ia para João Pessoa, aí teve a pandemia, e quando chega nas férias a gente vai cada uma para sua cidade encontrar os nossos familiares, e isso ia dificultar bastante para poder conseguir, né, fazer as vendas, enviar e tudo mais. E aí veio a ideia de ser uma plataforma educacional. E aí, nesse processo da Kaela entrar, da Letícia também, que a gente já, né, conheceu ela na escola, conheceu um pouquinho da história dela e tudo mais, viu que seria bom caminhar com ela também. E aí a gente começa a fazer tudo certinho no Instagram e vê que está na hora de esperar de novo, que está na hora de parar. E aí, durante esse tempo, a gente resolveu, umas 2 semanas atrás, né, se eu não me engano, se eu estiver enganada, vocês me corrigem, e a gente resolveu que deveria parar mesmo um tempo de gerar conteúdo. Na hora que o negócio estava engrenando, a gente, não, Deus mandou parar, vamos parar, tá todo mundo esgotado,
o que importa, né, são as pessoas, vamos ver o que vai acontecer. E aí, queria saber, assim, de vocês, como que foi esse processo, como que está sendo individualmente, né, assim, o que Deus está fazendo, o que Deus está dizendo mesmo, porque a gente trabalha nessa plataforma na ideia de ser colaborativa mesmo, então tem participantes, né, que não é só nós 4, tem outras pessoas também que participam, e a gente resolveu parar com tudo de acordo com o que Deus mandou mesmo. Então, quem quiser falar primeiro aí, sem lutar muito, pode ser a Kaellen de novo. Fala aí, Kaellen. Tá bem. Sempre quando eu penso nessa questão de pausas e de parar mesmo, como obediência ao que Deus está falando no nosso coração ou através das circunstâncias, eu me lembro muito do que diz Eclesiastes, né? Que existe tempo para todas as coisas. Então, assim, eu acho que esse período que a gente no momento nós estamos passando, né? De pausa e de repensar e de deixar Deus falar mesmo o que ele quer que a gente faça, é muito nesse sentido, assim, de humildade mesmo, né? Porque a gente está vivendo um mundo, um período, assim, em que a gente quer fazer coisas e muitas vezes a gente não consegue silenciar, até por, sei lá, questão de ansiedade, talvez por questão mesmo da nossa sociedade que é super acelerada, né? A gente não consegue muitas vezes parar e pensar no que a gente está fazendo, ou a gente não se permite ter realmente essa pausa, né? E principalmente assim, nós que somos cristãs, se a gente está escutando o que Deus está pedindo para a gente pausar e silenciar para ouvir melhor a voz dele, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. E você, Letícia? O que você tem para poder dizer sobre a pausa do Cultura Collab, a pausa da vida, mesmo ela correndo, ela acontecendo? Como que Deus está falando isso, né, no seu coração? O que você está aprendendo? Eu acho que os momentos de pausa são sempre muito bem-vindos e muito necessários. Por mais que às vezes a gente relute bastante em parar, porque parar não é fácil. Parece que é uma coisa tão simples, né? Pare, mas não é tão simples assim. Ainda mais quando a gente tá acostumado a fazer tantas coisas ao mesmo tempo e viver tantas coisas e aceitar tantas coisas. E quando a gente tem esse momento de parar, acaba sendo uma experiência nova e diferente. Pra mim, eu acho que um momento assim que eu realmente tive como uma pausa bem grande foi na metade do ano. Eu acho que foi um momento que eu parei muitas coisas, inclusive a Logos. Foi um tempo que eu fiquei bem pra dentro mesmo, assim, ouvindo mais de Deus e orando. E aí agora nesse final de ano a gente volta de novo pra esse tempo de pausa. No collab, nas coisas que a gente tem produzido, e a gente entende que essa pausa realmente é um convite para que a gente se conheça mais, né? Entre nós, conheça mais de Deus, escute mais Ele, passe mais tempo ouvindo, meditando e se conhecendo. Eu acredito muito que esse tempo vai ser muito bom e é isso. E a gente consegue encontrar, sim, alguma ligação da pausa com a moda? Tava pensando isso agora, assim, realmente eu nem tinha pensado antes. Mas como que nessa correria, né, do fast fashion, assim, como que agora a gente se vê realmente parando para poder pensar, muitas pessoas parando para poder ver o guarda-roupa, muitas pessoas parando para poder ver o que gosta, o que não gosta, para poder se encontrar, né, se descobrir, redescobrir. Então, sei lá, eu acho que é louco, assim, ainda mais, não sei vocês, mas eu ainda... Foi uma luta, assim, quando eu e Bel fui conversar para poder ter esse momento de pausa. Eu toda hora insistia, mas isso não é fraqueza, viu, Glenda? A gente realmente tem que parar e não sei o quê.
assim, eu acho que com medo realmente de a gente entender que, sabe, tinha terminado, então que a gente era fraco porque não tinha continuado. E aí eu vejo agora, assim, que tem tudo a ver, né? Você acha que é viagem minha, Bel? Você concorda, assim, sei lá, se quiser discordar, fica à vontade aí, pode discordar. Não, eu não acho que é viagem, eu tô nessa mesma viagem, inclusive. Porque vocês falaram algumas coisas assim que eu tenho pensado muito assim nos últimos dias em relação a isso, né? E quando a gente pensou no Collab como uma plataforma de educação de moda, né? Quando o Collab passou por essa transição, que a gente entendeu que era um direcionamento de Deus mesmo, a gente sempre priorizou muito esse lance do propósito, como eu falei anteriormente, né? De tipo assim, a gente tá aqui para glorificar a Deus. Então, não vamos nos amoldar ao que as mídias sociais estão fazendo. E era uma coisa que a gente sempre conversava nas reuniões sobre o slow, não só na moda, né? Mas o slow de conteúdo também. Da gente não produzir conteúdo por produzir, não postar por postar, sabe? Não ficar replicando as coisas simplesmente, mas realmente passar aquilo que Deus tem falado para nós, que Deus tem revelado para nós. E aí, nesse movimento mesmo de slow, a gente sempre pensando nas pessoas, né? Na gente, nas pessoas que estão recebendo aquele conteúdo, para não ser mais do mesmo, né? Porque a gente começou a entender que Deus tem falado de profundidade. Foi isso que a gente sempre pensou em transmitir através do Collab, né? De profundidade. E esse tempo de pausa me dá muito entendimento, assim, de Deus nos chamar para profundidade. Algum de vocês falou isso, assim, da gente se conhecer mais. Glenda falou também agora, de firmar a identidade mesmo, sabe? É um impulso, assim, no chamado e no ministério, de tipo assim, vocês não vão mais falar somente sobre o que vocês acreditam, vocês vão falar também sobre o que vocês estão vivendo, né? A gente já vivia essa transformação de Deus na nossa vida, claro, já há algum tempo. A gente já transmitia isso através do que a gente passava, mas a gente entendia que havia mais, que tinha mais, que Deus estava falando em uma imersão mesmo, assim, né? E realmente foi difícil, assim, parar, porque quando o negócio estava engrenando, a gente, opa, peraí, como assim, né? Quando o negócio estava, a gente falou, como assim que esse negócio vai parar agora? Mas não foi uma coisa isolada, né? Não foi só para mim ou só para a Glenda que Deus falou. Foi realmente para todas. Ele deu esse entendimento e paz, né? Na convicção de que realmente é Ele quem está falando e Ele quem está fazendo. E eu acredito que isso vai ser um impulso muito grande, assim, para o que vai vir, né? Para o que Ele quer trazer. E Lê falou uma coisa anteriormente, assim, um pouco mais cedo, assim, no início, sobre a questão da união das pessoas, né? Que quando eu estava na faculdade de moda, isso já faz um tempinho, eu também não enxergava, assim, pessoas cristãs no meio da moda. Tinha um ou outro cristão que era da minha turma e tudo mais. Na época eu nem era convertida mesmo. E não conseguia enxergar a moda com essa ligação, né? Com a cosmovisão cristã mesmo, com a ligação com o cristianismo e tudo mais. Ao mesmo tempo que eu queria falar de Deus de alguma forma naquilo tudo, lutando contra a padronização e tudo mais, e querendo que as pessoas se conhecessem mais para viverem de acordo com as singularidades que Deus criou, mas eu não conseguia entender muito como seria isso. Eu não entendia que a moda tinha importância para Deus e que Ele queria redimir a moda também, né? E isso faz com que a gente não enxergasse também outras pessoas no meio disso. Letícia falou uma coisa que era a questão de a gente não conhece muita gente no meio, né? E é porque a gente não conhece todo mundo também, como ela falou, né? E esse podcast também está abrindo portas para isso. Eu entendo muito que o Collab é colaborativo porque a gente entende a importância da colaboração, da união da galera nisso tudo, né? E eu sei que Deus está abrindo realmente assim, oportunidades da gente se conectar mesmo com outras pessoas que têm o mesmo propósito, que são da área da moda e que enxergam a necessidade da redenção da moda, né, nisso tudo, de como Deus tem interesse nisso, digamos assim.
Eu emendei uma coisa na outra, mas não sei se fez sentido. Daria um podcast, assim, gigante pra gente poder falar só da época de faculdade, né? Se for pensar na história de ser cristã, de não ser. Tá aí, uma boa conversa. Eu tenho várias. Ainda mais que eu tava longe de ser cristã, assim, então seria uma boa conversa. Mas tava no caminho. Uma hora eu tava no caminho, eu tava servindo a alguém. Diga aí, Kaelen. Então, enquanto a Bel falava, ela disse algumas palavras e eu fiquei pensando, assim, no fato da gente querer replicar as coisas que as outras pessoas estão fazendo muitas vezes. E isso, para mim, tem total ligação com a indústria da moda, que a gente tanto fala, assim, tanto critica às vezes, né? Mas muitas vezes na nossa... como somos pessoas falhas no nosso dia a dia, a gente fica olhando muito pro lado mesmo, né? E tentando replicar coisas que funcionam para os outros e que talvez não iriam funcionar exatamente para nós. Eu acho que a Glenda pode falar um pouquinho sobre isso, porque me remete muito a questão da identidade e de como a gente pode expressar isso através da moda, sabe? Através das coisas que a gente veste. Eu também, assim, falando um pouquinho da época da faculdade, eu sempre gostei muito de moda, mas eu sempre fiquei muito mais nessa área mais do artesanal, da costura, sabe? Minha avó era costureira, então pra mim esse sempre foi meu universo da moda. Então, falando um pouquinho dessa parte da identidade mesmo, né? Eu acho que tem tudo a ver com o estilo e com o que Deus trabalha muitas vezes dentro da gente. A gente vai se descobrindo aquilo, quem Ele nos fez para ser, né? E isso e eu acredito muito que pode realmente ser expresso nas nossas roupas. A forma única, sabe? A singularidade com que a gente escolhe uma peça ou escolhe uma cor em detrimento de outra. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com identidade e entender mesmo que nós fomos feitas pessoas únicas, que Deus nos fez cada pessoa com características únicas e que Ele tem prazer nisso, né? Então, eu acho que tem muito desse olhar também sobre a moda e sobre essa consciência, assim, como cristãos mesmo. Mas isso é fácil? Eu fico, assim, porque às vezes fica parecendo que, não sei, pra quem tá lá na frente, sabe? Já tá resolvido, já tá tudo ok, já sabe qual que é o seu estilo, já sabe do que né, da sua identidade, tá firmado ali, não tenho problema nenhum com isso. Mas, sei lá, eu pelo menos sou bem, bem diferente disso. Aí eu queria saber, assim, se vocês também, ou eu preciso, né, colocar mais o joelho no chão e orar, como que é aí pra vocês? Nessa questão de estilo, de entender mesmo, assim, de estar firmado. Não, que venha ao mundo, pode acontecer qualquer coisa que eu tô de boa, tô tranquilo, favorável, como diria aquele poeta que eu esqueci o nome. Acho que não é só tu não, Glenda. Pelo menos eu tô nesse barco também. Eu acho que a gente tem também nesse momento muito um discurso, assim, principalmente nas mídias sociais, que eu acompanho pelo menos, das pessoas dizerem que são autossuficientes ou que nessa questão mesmo de ser autossuficientes. E eu acho que é um aprendizado constante, sabe? A gente realmente caminhar e saber que sempre vai ter um trecho para caminhar e que a gente vai se conhecer, assim como a gente vai continuar conhecendo a Deus por toda a caminhada. Eu acho que isso é um aprendizado constante e é a misericórdia de Deus mesmo, constantemente. Então, eu pelo menos ainda não cheguei lá. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês dos bastidores aqui agora, que não estava no script. A gente está com as câmeras ligadas. E aí vocês não estão vendo, não corta não. Aí vocês não estão vendo, obviamente vocês estão ouvindo. E aí Letícia fica só fazendo gesto. Então, enquanto eu estava falando, Letícia estava fazendo gesto, confirmando, ou então negando. E aí, para de fazer gesto e fala, Letícia. Nossa, isso não estava combinado, Glenda. Isso não estava combinado, gente. Eu tava
dizendo que você estava falando, mas quem não tem problema com a sua identidade, que já tá formado e tudo mais, eu tava aqui. Eu não sou essa pessoa. Quem é essa pessoa que não tem mais problemas, que a vida tá resolvida, tá tudo tranquilo. Agora, ó, pode vir quem vier, que eu não tô nem aí. Eu não sou essa pessoa. Então, se tiver alguém aí, se manifeste. Manda mensagem, ensina, né? Como que é. Inclusive, me apresenta essa pessoa se você conhecer, né? Porque, olha, o negócio tá difícil. É bem verdade. O louco é que a gente sabe, né? Assim, a gente sabe que até existe essa pessoa, né? A gente tem total acesso a ele, assim, só que a gente acaba esquecendo. E a gente tá procurando aqui, né, uma pessoa assim para poder encostar agora, colocar, porque se essa pessoa existir assim na nossa frente agora nesse momento, a gente vai fazer o quê? Vai fazer um trono para ela e colocar ela lá e pegar ela como exemplo. Com certeza. Então é legal assim a gente ter consciência de que ela já existe, né? E que pelo menos nós 4 dizemos crer nele e, né? Talvez as pessoas que estejam ouvindo aí também, mas que a gente acaba esquecendo muitas vezes, infelizmente. E fala aí, Bel, você tá com cara de que quer falar. Não, porque a gente tá com a câmera ligada, viu, gente? E que é um movimento contínuo, né? Assim, como vocês falaram mesmo. Né? Tipo, eu acredito que o que a gente tá vivenciando hoje, assim, que Deus tem chamado a gente para viver em relação à profundidade e aprender mais, entender mais sobre o que ele enxerga da moda, o que ele quer da moda e tudo mais. É questão de... É como se fossem etapas, né? De um processo que a gente vai viver até Cristo voltar para tudo acontecer, né? Essa é a nossa esperança. Então, vai ser um processo. Então, para o que está por vir mais brevemente, digamos assim, essa é a etapa que a gente está passando para algumas feridas serem curadas, né? Ele limpar coisas dentro da gente, libertar de muita coisa, né? Fazer a gente entender mais, conhecer mais nossa identidade, conhecendo mais a ele, né? Então, cada vez que a gente se aprofunda mais nele, a gente vai se conhecendo também, conseguindo ter outro olhar sobre as pessoas também no meio disso tudo, né? Porque moda tem muito a ver com identidade, com imagem, né? Com essa expressão de imagem da gente, do outro, do que a gente enxerga na gente, do que a gente enxerga no outro, que tem tudo a ver também com como a gente enxerga Deus, como eu falei. E é um processo. Nessa etapa, a gente vai ser curado de algumas coisas, a gente vai ser liberto de algumas coisas, vai ter mais liberdade, muita coisa que ainda não tinha, que a gente ainda estava limitado, e isso também limita o chamado, né? Para depois a gente descobrir que vai ter outro tempo de mais profundidade dele chamar para dizer, olha, ainda tem coisa aqui para ser resolvida, ainda tem coisa ali, teve coisa nova que apareceu para ser resolvida e você tem que conhecer mais isso e aquilo, e vai ser assim continuamente, né? Porque realmente é só ele que sabe disso, ele é o único que pode nos falar sobre isso mesmo, né? Então é muito isso, é contínuo, é uma etapa. A gente vai conhecer um pouco mais agora para ter muito mais impulso nisso tudo, para falar, para através da gente, Deus falar o que ele pensa de moda, né? Outro dia a gente estava conversando e Letícia falou uma coisa que ela entendeu de Deus mesmo, assim, que eu achei assim muito marcante. As pessoas querem ouvir o que Deus entende da moda, o que Deus enxerga na moda, o que ele quer da moda, não o que a gente pensa da moda. O que a gente pensa da moda é muito pequeno diante do que ele enxerga, diante do que ele quer, né? Diante do que ele faz na moda. Então, é isso que as pessoas querem. E o desejo assim, mais profundo do nosso coração, e eu digo nosso porque a gente se reúne, né, ora em relação a isso, eu sei que o de vocês também é que Deus nos use realmente como instrumento para que a gente seja só boca para ele falar o que ele quer falar, né, através da moda. E assim, eu acredito que a gente experimenta muito isso quando a gente fala sobre esse assunto, né, sobre moda, sobre sociedade, seja uma aula, seja um podcast, numa live, porque muitas vezes aconteceu comigo, eu acredito que pode ter acontecido com vocês também, que com certeza aconteceu, de quando a gente tá dando uma aula, falando alguma coisa, e você pensa, nossa,
mas peraí, eu também estou precisando aprender sobre isso. E aí você entende que Deus não está falando só para quem está ali ouvindo, Deus está falando para você também, né? E a gente está aprendendo o tempo inteiro. E é isso. É a máxima dos pastores, né? Que eles falam. Porque a gente é abençoado 2 vezes. É na hora de receber a palavra e depois na hora de pregar. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu escuto isso direto de alguns pastores. Mas, enfim, gente, eu acho que é isso. Então, gente, como Jesus ainda não voltou, a gente vai ter o resto da semana de podcast. Se ele voltar, não vai ter o podcast, entendeu? Aí ninguém vai ouvir. Ou então vai ouvir o quê? Lá com ele. No céu. Sentado. Ele rindo da nossa cara que a gente falou altas besteiras. Agora, se ele não voltar, vocês continuam ouvindo o podcast, que vai ter muita coisa boa. Então é isso, gente. A gente encontra lá na Glória para ouvir o podcast. Ou encontra aqui na tecnologia para poder ouvir o restante dos podcasts. E no Instagram no futuro, que a gente não sabe ainda quando volta, mas se Deus permitir, e Ele há de permitir, a gente volta ano que vem, 2021. Na verdade, agora, né? Esse ano que vai estar todo mundo ouvindo já o podcast. Que bizarro. Gente, a gente está em dezembro de 2020, para ficar bem claro, e vocês estão ouvindo em março. Em março. Então tá. Então beleza. Obrigada, Letícia. Obrigada, Kaelen. Obrigada, Bel. Obrigada mesmo. Deus abençoe vocês. Deus nos abençoe e abençoe todo mundo que está ouvindo, que realmente entenda, né, esse tempo de Deus falar individualmente para cada um, seja no momento da correria, seja na pausa, mas que ele fale a importância do que a gente veste, a importância da moda, da sociedade, a importância das pessoas, né, que está fazendo a moda, porque moda são pessoas. E aí a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso no decorrer dos dias. Não vai, gente, vocês me deixam sozinha. Não percam os outros dias. Obrigada para as meninas também. Obrigada, Glenda. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Só ratificando aqui, né? E eu estou muito feliz por essa semana estar acontecendo. Espero que vocês gostem. Isso é só um pouquinho do que a gente tem na Escola de Moda, que vai acontecer em julho, entre os dias 20 e 31 de julho, né, de 2021. Se inscrevam, as inscrições ainda estão aí, ou não, né? Talvez tenham poucas inscrições quando chegar em março. Vamos crer na fé. E é isso, gente. As vagas são limitadas, viu? E a gente espera vocês em Vitória. Beijo. Deus abençoe. Beijo. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sim, obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui, conversar, ter esse tempo realmente de diálogo, de conversa. Obrigada, Bel, Glenda, Kaelen, Colab, todo mundo. Foi muito bom. E expectativas para a Escola de Moda.